Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos mostrar uma série especial sobre maternidade. E para esse programa eu conto com a parceria da repórter Mariana Dyer, que fez uma série de reportagens sobre esse assunto. Olá, Mariana. Oi, Jaque, tudo bem? Nós vamos falar sobre a gestação, tipos de parto, amamentação, cuidados com os bebês desde os primeiros dias de vida, alimentação e saúde bucal. A Mariana fez essas reportagens quando estava grávida do João Pedro. E Mariana, como ele está? Está bem? Está ótimo, ele nasceu bem, saudável e está crescendo a cada dia. Mariana, nesse período da gestação, os 9 meses, é um período bem especial e marcante na vida da mulher, não é? É bem marcante e para que tudo corra bem, é necessário que as mulheres façam os exames de pré-natal e continuem o acompanhamento com o médico mesmo depois que o bebê nascer. Todas as mulheres em idade fértil precisam visitar seu médico pelo menos uma vez ao ano. E para quem está pensando em engravidar ou já confirmou a gestação, os exames preventivos são ainda mais importantes. Quem explica é o coordenador do Programa Municipal de Saúde da Mulher. A mulher em atividade sexual, é importante que ela faça, depois de 6 meses da primeira relação, que ela comece a fazer o preventivo do câncer, que é o Papa Nicolau ou também chamado de colpocitologia oncótica. Né? Esse exame ele deve ser feito com uma periodicidade de 2 seguida, anual. Depois de 2 exames seguidos normais, eu posso passar a fazer esse exame a cada 2 anos. Essa é a orientação que a gente tem na rede pública, no protocolo da saúde da rede pública. Nas mulheres, na faixa etária entre 50 e 69, aí a gente já sai da faixa reprodutiva, a gente obrigatoriamente tem que fazer a mamografia com intervalo máximo de 2 anos. Agora, se eu tiver qualquer outro motivo para fazer essa mamografia, se eu tiver uma história familiar de câncer de mama em homem na família, câncer de ovário, essa mulher deve começar a fazer a mamografia mais cedo. Então, normalmente a gente diz que a idade seria 10 anos antes da idade da pessoa que teve câncer na família. Então, se ela teve alguém na família que teve câncer com 45 anos, ela deve começar a fazer uma mamografia anual a partir dos 35. Ou se ela tiver um nódulo de mama, aí você vai investigar, porque aí você não está mais fazendo uma mamografia de rastreamento, você está fazendo uma mamografia diagnóstica. Então, eu tenho um nódulo de mama e eu preciso avaliar o que é. Abaixo de 35 anos, a mamografia não nos mostra praticamente nada. Então, o exame ideal passa a ser o ultrassom de mama. E aí a mamografia vai ser um complemento. Quando que depois dos 35, a mamografia é o exame ideal e o ultrassom é um complemento porque se eu tiver algum problema nessa mamografia, eu vou complementar com o ultrassom. Tá? Em relação ao exame de rotina, então, seria só o Papa Nicolau na mulher na faixa de idade fértil, tá? Como rotina. Quais são as vacinas que a mulher deve ter? Ela deve ter tomado a vacina de rubéola, que a rubéola é uma doença sem maiores problemas fora da gravidez, porém ela, durante o período gestacional, ela pode ocasionar sérios problemas para o feto. Então a gente deve ter essa mulher vacinada, de preferência, antes da gravidez. Hoje está na rotina do calendário de vacinação, então são poucas as que não estão vacinadas. Vacina de hepatite, que agora também entrou também no calendário, então a maioria está vacinada. Mas aquelas que não fizeram a vacina têm que fazer, e aí mesmo grávida elas vão tomar a vacina. Porque a vacina da hepatite pode e deve ser dada durante a gravidez. Já da rubéola eu não posso dar durante a gestação. Tá? Outra vacina que a gente tem que estar em dia é a antitetânica. Tá? E hoje nós estamos dando a tríplice mesmo na gestante, porque chegou agora a tríplice A bacteriana, então a celular. Então o que acontece? A gente pode usar ela durante a gestação, dando cobertura inclusive para coqueluche, para diminuir a incidência de coqueluche em recém-nascido. Tá? Isso também é uma coisa muito boa. Tá? Em termos de vacina, então, é a tríplice, rubéola e hepatite. Essa que eu tenho que estar em dia. Tá? Agora, se eu estou pensando em engravidar, convém a gente começar, quando eu estou tomando pílula, que eu não quero ficar grávida. Mas agora eu vou parar e quero engravidar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no médico e falo, olha, eu vou parar de tomar pílula porque eu quero engravidar. Eu devo começar a tomar o ácido fólico. Porque o ácido fólico diminui o risco de malformação do tubo neural. Isso está comprovado que realmente ele reduz o risco. Então, se eu começar a tomar 90 dias antes de engravidar, é menor o risco do que se eu não tomar.
e aí continuar tomando nos 3 primeiros meses de gestação. E depois eu vou passar para o sulfato ferroso. Alguns problemas decorrentes da gravidez, como a hipertensão e o diabetes gestacional, também devem ser acompanhados pelo médico durante o pré-natal. Isso você vai acompanhando, à medida que você vai acompanhando a gestação, você vai avaliando toda consulta. Toda consulta você pode fazer, você faz a medida de pressão. Se eu tiver uma pressão normal, eu vou acompanhando, não tenho preocupação com essa pressão. Se eu tiver alteração de pressão, eu vou ter que fazer o que a gente chama de um mapa de pressão. Essa paciente vai passar aí lá 2, 3 vezes por dia na unidade para medir a pressão e vai anotar durante 4, 5 dias. Porque às vezes a pressão subiu porque acabou de chegar, tem uns que têm medo do ambiente, então a pressão sobe toda vez que vai no médico, né? A gente fala que é a hipertensão do jaleco branco, né? Vê alguém de branco, já a pressão sobe. Então você vai acompanhar isso, você vai 3, 4 dias medindo a pressão, não, essa pressão está realmente alta, tá? Essa paciente passa a ser uma gestação de alto risco. Aí, em relação à diabetes, como você faz o exame de glicemia logo na primeira consulta e você repete esses exames em torno de 24 a 28 semanas, então se tiver alguma alteração, aí você vai fazer um estudo para ver se essa diabetes é diabética ou não. Os exercícios físicos podem ser importantes aliados nessa hora. E nós encontramos uma gestante que é um bom exemplo disso. Questão de estresse, de dormir bem, de circulação, inchaço, ajuda muito. Mesmo quem não tem muita condição, não pode estar fazendo uma caminhada, aproveitando o sol que tem, a vitamina para os ossos, tudo, a circulação melhora bastante, né? A piscina ajuda bastante, tirar esse pouco de descarga de peso de coluna. A atividade física é importante para prevenir a hipertensão arterial, por exemplo, né? Você tem um preparo físico melhor, você tem uma resposta melhor do teu coração. Agora, se eu não sou um atleta, não vai ser na gestação que eu vou virar atleta, tá? Agora, a caminhada não faz mal para ninguém, tá certo? Então, todo mundo todas as gestantes deveriam, pelo menos, como atividade física, uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana. Isso daí teria um bom resultado em termos de melhorar a mobilidade dela, porque a gestante, à medida que a barriga vai crescendo, para ela não cair para frente, ela joga o corpo para trás. Então, ela muda toda a linha de peso em cima da coluna dela. E isso pode levar a dor nas costas, não sei o quê. E essa deambulação é boa, ajuda nesse preparo. Depois de toda essa preparação, é hora de aproveitar os últimos momentos da gestação. O acompanhamento com o ginecologista pode continuar até meses depois do parto. O profissional é quem vai orientar a paciente, dependendo de cada caso. Depois disso, a nova mamãe pode voltar toda a atenção para o seu bebê. Junto com a maternidade, vêm muitas dúvidas, entre elas, o tipo de parto. Quem pode determinar se a melhor opção é a cesárea ou parto normal é o médico. Vamos acompanhar uma entrevista com o médico responsável pelo Programa Municipal da Saúde da Mulher de Rio Preto. A indicação do parto, na realidade, é o momento do parto. Todo mundo pode fazer parto normal até que se prove o contrário. E a prova ao contrário é na hora do parto. Esse parto não está evoluindo, há algum sinal de sofrimento fetal, então você vai intervir para fazer uma cesariana. Tá? O problema é que Rio Preto tem um problema cultural, onde nós temos uma incidência de 90% de cesariana no município. Tá? No SUS está em torno de 70%, mas no município dá em torno de 90%. Então, o cesariano é bom? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Assim como o parto normal tem suas vantagens e tem suas desvantagens. O parto normal é o parto natural. Você não abre barriga, você tem menos sangramento, você tem menos risco de complicação de morbidade febril, porque eu tenho menos risco de infecção. Tá? Então, o parto normal é melhor? Sim, é melhor. Desde que a paciente queira fazer o parto normal, porque quem faz o parto normal é a paciente, não é o médico. O médico está lá só para não deixar o neném cair no chão. Ele vai acompanhar para evitar a complicação. Mesmo que o desejo da futura mamãe seja o parto normal, nem sempre isso é possível. É o caso da Silvanice, que encontramos em um grupo de gestantes de Rio Preto. Eu vou ter que continuar com a cesárea, não por querer, né? Por uma questão de necessidade mesmo. Eu pretendia esperar chegar, assim que amadurecesse, já marcar a cesárea para poder tirar já o neném. E depois do curso que eu vi a diferença, que é a importância que tem a gente esperar o momento do neném, né? O momento que ele quer sair, né? Esperar a bolsa estourar, tudo direitinho. Então, isso para mim foi muito importante. A partir do momento que o médico fala, não, olha, tem que ser cesariana, acabou. A vontade de fazer parto normal acabou, porque tem uma indicação para fazer cesariana.
Eu não vou colocar a criança em risco ou a mãe em risco, porque eu quero nascer normal, tem que nascer normal. Não, não tem. Tá certo? Deve, pode, mas existe um momento em que não dá mais. Eu tenho que indicar outra coisa, outra via, porque senão eu vou comprometer aquela criança. O parto normal sempre foi o desejo da professora Michele, de 30 anos. Ela conseguiu passar por essa experiência 2 vezes, primeiro com a Mariana, de 4 anos, e depois com a Manuela, de 6 meses. A experiência com a Mariana, assim, foi muito boa nos termos que eu queria muito. Então eu tinha pedido muito para Deus, tinha rezado demais para conseguir. Tive bastante amigas que tinham feito, que me apoiaram. E assim, correu tudo bem. Na hora você sofre um pouco, não tem como não sofrer, um pouco você sofre. Mas acredito, não fiz nenhuma cesárea, mas acredito que também, né, deva sofrer. Mas a recuperação é muito boa, muito rápida. Eu fui para o quarto com a Mariana no colo. Me sentaram na cadeira de roda e por conta da camisola, né, aberta, eu subi com ela no colo, eu que levei ela para o quarto. E o tempo todo, depois que ela nasceu, eu fiquei do lado dela, ela no bercinho, né, do meu lado. Então, eu adorei, porque o tempo todo eu tive interação com ela. E com a Manuela, a mesma coisa. Eu só não levei ela, mas ela ficou comigo o tempo todo. E eu amamentei ela lá na sala do parto. Michele dá dicas para quem tem o sonho de realizar o parto normal. Não desistir, procurar muito. E tem que ter firme que quer mesmo fazer o parto normal. Porque se você não tiver na sua cabeça que você quer fazer, dependendo do médico, ele vai fazer você desistir. Porque eles não, assim, a maioria não tem interesse em fazer o parto normal, então eles já fazem desistir logo. Então, se você estiver focada nisso, você consegue. Independentemente da escolha da mulher e da indicação do médico pelo tipo de parto, é preciso continuar o acompanhamento com o obstetra até alguns meses depois, para que não haja complicações e a mulher possa desfrutar do resultado de todo esse processo. Mariana, trocar fraldas, dar banho, colocar na posição correta para dormir são alguns cuidados que as mamães de primeira viagem devem ter, não é? Jaque, mas não tem muito segredo não. Em pouco tempo, a mãe e o bebê aprendem juntos essa rotina. A Aline é mãe de primeira viagem e, assim como muitas outras, passou pela expectativa gerada pela primeira gestação. É uma delícia ver esse rostinho. Alguns dias ele começou a ter cólicas, né? Então essa parte é muito ruim, corta o coração, a gente quer chorar junto, né? Você fica muito mais cansado do que as pessoas te falam, é muito mais difícil do que parece ser, é bem difícil. Quando fomos visitá-la, 1 mês e meio depois do parto, a Aline já se sentia segura para ficar sozinha com Benjamin, mas a família foi envolvida na nova rotina. Já estou me sentindo mais segura, né? Nos próximos meses, agora eu espero que passe as cólicas dele, né, que diz que passa, e me planejar, né, para quando eu voltar a trabalhar, que vai ser bem difícil, assim, a parte emocional mesmo. Para tirar algumas dúvidas sobre os cuidados nos primeiros meses de vida do bebê, nós conversamos com a coordenadora do Programa Municipal de Saúde da Criança e do Adolescente em Rio Preto. E a doutora Andréia Zocal está aqui com a gente e vai falar sobre os cuidados nos primeiros dias de vida da criança e durante toda a infância. Doutora, os primeiros meses são fundamentais para a saúde dessa criança no futuro. As mães devem insistir na amamentação, é um dos fatores mais importantes, não é? Sim, a amamentação, o aleitamento materno é o fator principal que a gente acaba focando, né, para o bebê, porque ele é o alimento mais completo que tem, ele é riquíssimo em anticorpos, então realmente ele ajuda a fazer a prevenção de várias doenças e sem contar o vínculo da mãe com o bebê, né, que também é super importante. E assim, logo no nascimento é importante a gente falar que tem vários testes que são gratuitos e estão disponíveis, né, dentro do hospital mesmo. Então assim, são obrigatórios, inclusive por lei. Tem o teste da orelhinha, que faz a detecção precoce de surdez. Sendo detectado algum problema, vai ser encaminhado ao otorrino. O teste do olhinho, prevenindo a catarata congênita também. Então, se ele perceber algum problema na passagem da luz, vai encaminhar para o especialista. O teste do pezinho, que ele detecta 6 doenças que são gravíssimas, né, caso não sejam tratadas. Então, às vezes a criança pode evoluir, inclusive para deficiência mental. Então, tudo isso é disponível, né? O teste do coraçãozinho, que começou agora também, que ele ajuda na prevenção, ajuda na detecção precoce, na verdade, de cardiopatia congênita. Então, sendo detectada alguma coisa, a criança já é feito eletro, eco, tudo dentro do hospital.
E nos primeiros dias de vida do bebê em casa, quais são os principais cuidados em relação à higiene, por exemplo? A gente tem que ter cuidado com o coto umbilical, né? Já que ele vai estar mumificando. Então, assim, fazer a lavagem direitinho, com água, com sabão, secar direitinho, passar o álcool 70%, que é o que a gente tem usado atualmente, né? Tomar cuidado com as fraldas, com as trocas, fazer a troca frequente, passar a pomadinha de assaduras para prevenir, né? E tem que ter muito cuidado, eu acho que em relação também à posição do bebê dormir, porque tem muita mãe que tem o hábito de deixar o bebê dormir de barriguinha para baixo, e hoje a gente não recomenda mais. Tem que ser a barriguinha para cima, posição, né, barriguinha para cima ou de lado, com o berço um pouquinho mais elevado, para evitar a morte súbita. Algumas mães acham que o bebê vai engasgar de barriga para cima, mas é o contrário. Não, é o contrário. É o contrário porque de barriguinha para baixo, se ele vomitar, regurgitar, que é muito comum nesse período, ele não consegue levantar a cabecinha para, né, virar. E aí ele sufoca, ele engasga realmente. E aí, se ele está com a barriguinha para cima, o leitinho escorre e não tem problema. Em relação às vacinas, desde os primeiros dias, existem algumas vacinas que os bebês devem tomar e as mães devem ficar atentas ao calendário. Sim, o calendário, né, que também é disponibilizado, tudo gratuito. As primeiras vacinas já são feitas no hospital, né? E aí depois o bebê tem alta e a segunda vacina depois com 2 meses. E aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, são várias vacinas. Então, da meningite, para prevenir a meningite, a de pneumococo também, rotavírus, do tétano, coqueluche. Então, são várias vacinas que são super importantes e garante a saúde do bebê. A médica lembra que a primeira consulta deve ser feita entre o 7º e 10º dia de vida da criança. Nesse tempo, o pediatra já vai avaliar a amamentação, vai ver algum problema, principalmente porque nos primeiros dias o bebê perde um pouquinho de peso do que ele nasceu, que é normal, os 10%, e aí ele começa a recuperar. Então, o pediatra vai estar vendo o acompanhamento do desenvolvimento do neuropsicomotor do bebê. Então, assim, a primeira consulta até 10 dias, depois consulta mensal, tá? Até o 6º mês e depois, principalmente, pelo menos bimensal até 1 aninho. Agora vamos a um breve intervalo do Saúde em Foco. Hoje uma série especial sobre maternidade. Até já! O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. O nascimento do primeiro filho gera muita alegria, mas também muita insegurança. E algumas das principais dúvidas das mães de primeira viagem estão relacionadas à amamentação. Mas, Mariana, não é preciso se preocupar muito não, né? Com paciência e algumas dicas dos especialistas, mãe e bebê logo começam a se conhecer e a desfrutar desse momento tão especial, não é? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a médica pediatra Liete Aranha da Silveira, uma grande incentivadora do aleitamento materno. Doutora, quais são as principais dificuldades que as mães têm com os bebês, principalmente em relação à amamentação? Em relação à amamentação, ela se torna difícil porque existem muitos mitos, muitas crendices, né, em relação ao aleitamento materno. As mães já vêm com a cabeça preparada, que o leite é fraco, que amamentar dói. Então, isso dificulta um pouco quando o bebê nasce, porque ela já tem essa ideia de que vai amamentar o bebê e que vai doer. E, realmente, se o bebê pegar de uma forma errada, se a gente não ensinar esse bebê a mamar, pode doer mesmo, porque não é para pegar no bico, né? A gente sabe que bico não tem leite,
Então tem que pegar na areola, então precisa de um preparo dessa mãe, uma orientação, para que ela possa amamentar sem dor, ser um momento prazeroso na vida da mãe, tá? Porque não é para realmente doer. E assim, esses mitos também de que o leite é fraco, traz assim uma parte emocional da mãe, fica um pouco alterada e por conta mesmo dessas informações que não são reais. Então, acho que a mãe receber uma orientação anteriormente e no momento que ela está com o bebê é fundamental. Porque no momento que ela estiver com o bebê é que você vai sentir essas dificuldades e, sentindo essas dificuldades, orientá-la para que ela possa ter uma amamentação realmente prazerosa. E é preciso fazer algum preparo das mamas durante a gestação? Olha, nenhum preparo. A gente deve orientar essa mãe que o fato dela tomar sol na mama pode ajudar fortalecendo a pele, né, da areola e do bico também, porque embora a gente saiba que o bebê não vai pegar bico para amamentar, mas a boca do bebê passa através do bico. Então é somente tomar sol, mas o que não tem nada mais importante do que ensinar esse bebê a pegar de uma forma correta. Se ele pegar de forma correta, não vai ter nenhum outro problema e não precisa de nenhum outro preparo. Uma questão que pouca gente conhece, mas que faz a diferença na hora da amamentação, é que a mama produz diferentes tipos de leite. Logo no início da mamada sai o leite anterior, rico em fatores de proteção e que é bom para a hidratação do bebê. O leite posterior vem em seguida. Ele é rico em gordura, que faz o bebê ganhar peso. Alguns convênios médicos de Rio Preto oferecem cursos gratuitos para as gestantes que podem esclarecer suas dúvidas sobre a amamentação e os cuidados com o bebê. É uma boa oportunidade para trocar experiências com outras mulheres que estão passando pela mesma situação, como a Bruna, grávida de 7 meses. Para mim, esclareceu muita coisa, porque eu não sabia que tinha diferença do primeiro leite para o último leite. E eu não sabia quase nada de amamentação. E agora está mais tranquila? Pretende amamentar pelo menos até os 6 meses? Pelo menos, mas pode ser até bem mais, se ela quiser. Tomar bastante água, fazer uma boa alimentação e evitar hábitos prejudiciais à saúde, como o cigarro e as drogas, são fundamentais para a mãe que está amamentando. Mesmo se tiver algumas dificuldades no início, a mãe deve insistir no aleitamento, porque ele vai fazer a diferença na saúde da criança. Mariana, bons hábitos alimentares garantem boa saúde, tanto na infância, bons nutrientes, como na fase adulta, não é? É mesmo, Jaque. E você acompanha agora uma entrevista com a coordenadora do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, que fala sobre os cuidados com a alimentação desde os primeiros dias de vida. Bom, doutora, qual a importância da alimentação desde a infância? A alimentação é tudo, né, Mariana? Então, para garantir, assim, as vitaminas, as doses adequadas de todos os nutrientes que as crianças precisam. Então, assim, inicialmente, lógico, o aleitamento materno, né, exclusivo até o 6º mês. Depois, a gente começa a fazer a introdução gradual das papas, né, aquela transição de alimentos sólidos, né, do líquido para o sólido. Então, é importante legumes, frutas da estação, tudo bem amassadinho. Hoje em dia não se usa mais nada peneirado. E depois de um aninho, a comida do bebê, da criança, já é a comidinha da família mesmo. Então, a gente lembrar sempre assim de alimentos saudáveis, muita fruta, verdura, legumes, muita água, muito líquido, né? Evitar doces, salgadinho, essas coisas tão comuns que as crianças gostam hoje. Então, legumes, verduras, carnes, para garantir tudo que o bebê e que a criança precisa. E as crianças precisam de energia, mas há um limite em relação a doces, guloseimas, né? A obesidade é um problema crescente entre os brasileiros. Sim, está acontecendo na nossa realidade mesmo, aumentando cada vez mais. Até a gente tem grupos de reeducação alimentar por conta disso. Então, às vezes a criança troca a refeição saudável por salgadinho, por lanche, e os pais permitem. Então, assim, isso depois dá muito problema, principalmente porque a criança já está tendo as doenças de adulto, né? Então, a gente já vê criança com hipertensão, vários problemas que não seriam da criança, né? Então, tem que tomar todo esse cuidado para que isso não ocorra. E tem algumas pessoas, principalmente os avós, né, pensam que uma criança gordinha está bem nutrida, mas não é verdade. Não, isso é mito, mas eles pensam ainda, mas não é realidade.
Antigamente, doutora, o leite de vaca era considerado um alimento fundamental. Hoje também mudou um pouquinho isso. Mudou, porque assim, primeiro para o bebê, como eu falo, né, o aleitamento materno, e as avós, mesmo assim, elas tentam às vezes colocar o leitinho de vaca porque é mais forte. Não é mais forte, não. Forte para o bebê é o leite próprio da mãe, né? E assim, em relação ao cálcio, que é o leite de vaca ele é rico em cálcio, a gente consegue de outras fontes também, né? Então, depois que ela já começa a ter uma alimentação, são vários alimentos ricos em cálcio e o próprio sol, que tem a vitamina D, que ajuda a absorção na pele, né, também aumenta. Então, assim, a gente não indica o leite de vaca, principalmente para bebê, de jeito nenhum. A senhora comentou que algumas crianças têm problemas já de adultos e também é importante fazer essa prevenção para que esses problemas não surjam na idade adulta, né? Sim, com certeza. Então, desde a alimentação saudável, exercícios físicos, ingestão de muito líquido, tudo isso vai prevenir, né? E depois ser um adulto saudável e um idoso saudável também. A gente tem que pensar em todas as etapas. E passada essa primeira fase da infância, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles têm uma necessidade maior de calorias, de uma alimentação mais reforçada? Ah, sim, eles têm também. Adolescentes, eles têm, queima muita energia, então às vezes faz muito exercício físico também. Então a alimentação também tem que ser bem adequada e bem balanceada. Agora o assunto é saúde bucal e o cuidado com os dentes começa bem antes do que muita gente imagina. E desde a gestação, as mães já devem começar a se preocupar com os dentinhos da criança que ainda nem nasceu. Nós procuramos a coordenadora do Programa Municipal de Saúde Bucal em Rio Preto para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. E eu estou aqui com a doutora Ana Maria Prank, que é dentista e coordenadora do Programa da Saúde Bucal em Rio Preto. Doutora, é interessante pensar que os cuidados com a dentição do bebê devem começar desde a barriga da mãe, né? Exatamente, desde os cuidados com a gestante mesmo. A gente começa o cuidado com a mãe. Por que são importantes esses cuidados com a gestante? Bom, é muito importante que a gente tenha cuidado com a saúde bucal da gestante, porque a cárie é uma doença transmissível. Então, todas as bactérias que a mãe tiver, se ela não tiver o cuidado na hora de, se ela tiver o hábito de assoprar a papinha do bebê, usar o mesmo talher, beijar a mão do bebê ou a boca do bebê, ela vai estar transmitindo as suas bactérias para o bebê. Então é importante que ela tenha uma boa saúde bucal para evitar essa transmissão. E também é muito importante para a saúde geral da criança, porque uma gestante, porque ela tem a liberação de prostaglandinas durante uma infecção, por exemplo, uma infecção bucal. E essa prostaglandina pode estimular a contração uterina e levar a um parto prematuro do bebê. E podendo também o bebê nascer de baixo peso, então ela vai influenciar. Então uma infecção bucal pode influenciar em relação ao parto prematuro, né, e ao baixo peso do bebê. Bom, e mesmo os bebês que ainda não têm dentes, estão mamando no peito, precisam ter esses cuidados com a saúde bucal. Exatamente. Muitas pessoas acham que pelo fato do bebê ainda não ter dentes, não tem necessidade de fazer higiene bucal. Mas é importante limpar a língua, a bochecha e a gengiva do bebê, né, retirar aquele resíduo de leite, a criança já vai acostumando com a manipulação da boca para que quando realmente nascer os dentes, e aí essa higiene tem que ser mais cuidadosa ainda, para que ele já esteja acostumado com a manipulação da sua boca. Como deve ser feita essa higiene? É com uma gaze, um paninho? Isso, é com uma gaze ou até uma fralda e com uma água limpa. A água deve ser filtrada ou fervida, né? E essa higiene deve ser feita em torno até de 6 meses. Quando inicia a erupção dos dentinhos de leite, que é em torno de 6 meses, aí a gente pode estar passando para uma dedeira. Essa dedeira normalmente compra em farmácia. Mas também, se a pessoa não tiver condições, pode continuar fazendo com a gaze, porque os primeiros dentinhos que nascem são os anteriores. Eles são os dentes mais fáceis de limpar. Porém, em torno de 18 meses, quando começa a nascer os primeiros molares, que são os dentes chatinhos de trás, a gente precisa de utilizar a escova com creme dental. Quando começa a ter mais coordenação motora, a criança já consegue escovar os dentes sozinha, mas precisa da supervisão de um adulto. O hábito da escovação deve ser reforçado durante a infância para evitar problemas no futuro. A escovação deve ser feita sempre com orientação dos pais. Com que idade a criança pode escovar os dentes sozinha?
Isso, em torno de 7 a 8 anos, que elas têm um controle motor melhor, aí a gente pode deixar, mas sempre assim, com a supervisão, no sentido de ver se essa criança realmente está escovando, principalmente a escovação noturna, que é muito importante, né, que ela evita inclusive a cárie de mamadeira, né, que as pessoas às vezes não sabem, mas essa cárie, por que surge a cárie de mamadeira? Que é uma cárie bem rampante, é uma cárie que desenvolve rapidamente e dá muita dor, né, e ela acaba atrapalhando, até pode influenciar no peso e na estatura da criança, porque a criança com dor, qualquer coisa que ela vá comer, uma coisa doce, uma coisa gelada ou quente, vai doer, a criança não vai conseguir se alimentar. E essa cárie de mamadeira, ela é causada pela falta de higiene normalmente noturna, né, que a criança às vezes toma um leite ou come alguma coisa e vai dormir sem escovar os dentes. E à noite a gente tem uma redução do fluxo salivar. E a saliva ajuda a fazer uma limpeza natural da boca. Então, com a redução do fluxo, aumenta a proliferação de bactérias e aí tem a chance de dar a cárie de mamadeira ou a cárie rampante. As crianças que mamam no peito ainda tem esse problema também? Também tem, né? Ela tem menos, porque normalmente quando coloca na mamadeira, né, as mães têm hábito às vezes de colocar açúcar, mucilon, Nescau e tudo isso. O amido junto com o açúcar, né, com carboidrato, com a sacarose, um potencializa a ação do outro. Então é importante, na verdade, que não, de preferência não colocar açúcar, né, no leite. Mas mesmo o leite do peito, ele tem um pouco de açúcar, então ele costuma dar menos cárie, mas ele também é necessário fazer essa limpeza para evitar a cárie de mamadeira, a cárie também nos dentes da criança. Quais são as consequências de não cuidar direito dos dentes de leite? Então, os dentes de leite são muito importantes. Muitas mães acham que como esse dente vai cair, ele, né, fala, eu não dei importância porque eu achei que ele fosse cair. Mas a criança, é muito importante que ela mantenha esses dentes, que ele vai ajudar a manter a posição dos dentes permanentes, que os dentes permanentes vão ocupar o local daqueles dentinhos de leite. E é importante que essa criança tenha uma boa flora, esteja bem controlada essa higiene, porque se ela tiver com todos os dentinhos de leite cariados, vão começar a erupcionar os molares e provavelmente a cárie vai passar para os molares também. Então, é importante essa boa higiene, mesmo porque a criança não vai conseguir se alimentar se ela tiver com uma boca toda cariada. E uma cárie num dentinho de leite, uma infecção mais grave, porque o dente de leite ele tem raiz, ele dá canal, ele pode formar um abscesso e esse abscesso pode interferir na formação do dente permanente, porque é como se fosse um bebezinho em formação do dente permanente embaixo do dentinho de leite. Se aquele dente de leite está infeccionado, ele acaba prejudicando a formação do dente permanente e já teve casos da pessoa perder o dente permanente em formação por causa da infecção no dentinho de leite. E o Saúde em Foco termina aqui. Fizemos uma série de reportagens sobre maternidade. Mariana, muito obrigada por sua participação, as matérias ficaram ótimas. Eu que agradeço e esperamos que você tenha gostado das nossas reportagens e orientações. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau. Obrigada e até a próxima.